O versículo de número 7 diz assim claramente a palavra de Deus: e no primeiro dia da semana, ajuntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio sobre o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, o abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Amém, Jesus? Levante a sua Bíblia e diga: meu Deus, fala comigo através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Podem se assentar, irmãos, e pode louvar Deus. Pode com as palmas para Jesus. Amém? Amém, Jesus? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele ficou conhecido na Bíblia Sagrada pelas suas viagens missionárias. Amém? Glória a Jesus. Pelas suas viagens missionárias, ficou conhecido também pelo seu testemunho ante Saulo, que perseguiu o povo de Deus, e agora já transformado pela palavra, por nome de apóstolo Paulo, um grande pregador da palavra de Deus. Mas além de tudo isso, meus irmãos, Paulo também, ele era um homem simples, um homem humilde, e aonde ele passava, ele costumava deixar um legado de fé, um legado de esperança, um legado de oração, um legado de perseverança, um legado de fidelidade a Deus. Paulo, meus irmãos, após a sua conversão, nós sabemos que ele não teve filhos, Paulo não teve esposa, ele viveu como eunuco aqui na terra. Mas aonde Paulo passava, ele foi construindo uma família na fé, como por exemplo filhos na fé, como Timóteo, que Paulo considerou ele como filho na fé, glória a Deus. E até irmãos espirituais, Paulo ele foi construindo uma família por onde ele passava. Isso tudo compõe um servo de Deus. Um servo de Deus tem que ser simples e humilde, tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que deixar um legado por onde quer que ele passa, meu Deus. Aonde, meus irmãos, Paulo passava, o nome do Senhor era glorificado de uma tal maneira que ele colocava a mão sobre os enfermos e Jesus curava. Até os lenços de Paulo, quando estava preso, eram passados nas enfermidades, e quando passado nas enfermidades, as enfermidades desapareciam completamente. Quando Paulo, meus irmãos, colocava as mãos sobre os oprimidos, Jesus ele libertava, Jesus ele operava poderosamente através da vida desse homem que passou por essa terra, glória a Deus. E aonde Paulo passava, uma grande multidão queria estar perto ali para escutar a palavra de Deus. Assim como Jesus, a fama de Paulo também percorria por toda a cidade.
Aonde Paulo passava, o povo queria saber quem era esse homem que perseguiu o povo de Deus, e agora é levantado de uma tal maneira para pregar a santa palavra de Deus. Quem é esse homem que está expulsando o demônio, curando enfermo, e está pregando com autoridade? Eu quero saber quem é este homem, glória a Deus. E Paulo, meus irmãos, aonde Paulo passava, uma grande multidão queria estar perto ali, para escutar os ensinamentos que saía da boca do apóstolo Paulo. Porque após Paulo pegar a palavra, alguma coisa acontecia, glória a Deus. Após o apóstolo Paulo pregar a palavra, sempre alguma coisa acontecia. Alguém era liberto, alguém era curado. Paulo mesmo falou em Coríntios, glória a Deus, que a sua pregação não constituiu somente em palavras persuasivas, como conhecimento humano, mas tudo aquilo que ele pregava era confirmado com o poder de Deus. Tudo que Paulo pregava era confirmado. Paulo pregava um Deus que havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia, e que estava à direita do Pai intercedendo por nós, glória a Deus. Uma doutrina que naquela época muitos não quiseram receber, muitos não quiseram aceitar aquela doutrina que Paulo pregava, mas muitos também queriam estar perto ali, sempre para estar escutando os ensinamentos do apóstolo Paulo, glória a Deus. Porque os sinais acompanhavam ele, os sinais, os prodígios e as maravilhas, o oculto de Deus acompanhava ele. O homem de Deus, ele é diferente, irmão. O homem que tem um contato com Deus, Deus usa ele no profundo, no oculto e no escondido, e o poder de Deus, seja na palavra, seja na revelação, Deus usa no profundo, no mistério de Deus. Quanto mais o homem se preocupa em se aproximar de Deus, mais Deus se aproxima dele, irmão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. E quanto mais você vai se aproximando de Deus, assim como o apóstolo Paulo, você vai conhecendo verdadeiramente o Deus que você serve, o Deus que mostra aquilo que está em oculto, que revela o segredo do coração do homem e da mulher. O Deus que quando quer abrir porta, Ele abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. O Deus que opera sinais, prodígios e maravilha. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. E Paulo estava pregando ali, e uma grande multidão estava escutando a palavra de Deus. E eu digo, meus irmãos, embora muitos pregadores criticam, meus irmãos, esse jovem por estar sentado naquela janela, nós podemos ver que Eutico não estava no lugar errado. Eutico estava no lugar certo. Ele poderia estar em outro lugar fazendo qualquer tipo de coisa, na balada, entristecendo o Espírito Santo, mas ele estava ali escutando a palavra de Deus. É como nós que estamos aqui nessa noite, nós poderíamos estar em outro lugar, fazendo tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo de Deus, mas nós estamos aqui nessa noite, glória. É como esse jovem poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele estava ali escutando a palavra de Deus naquele lugar. Mas eu, tipo, meus irmãos, estava sentado em cima daquela janela, estava no momento certo, escutando a palavra certa, mas estava sentado no lugar errado. Nós sabemos, meus irmãos, que janela não é lugar de um povo de Deus estar sentado.
O povo de Deus tem que estar perto da palavra de Deus, perto do altar de Deus, onde tem o fogo do Espírito Santo de Deus. E eu, tipo, sentado escutando a palavra, mas não estava atento ao que estava sendo pregado ali. Estava sentado ali, mas não estava atento ao que estava sendo pregado naquele lugar. Eu, tipo, estava sentado naquela janela, e Paulo estava no trabalhado partindo pão, irmão. Havia muitas luzes no cenáculo. Tinha pessoas lá embaixo, pessoas no meio, pessoas lá em cima. A casa estava tomada por pessoa. Tinha pessoas embaixo. Tem pessoas hoje em dia que estão lá embaixo, está caído. Tem pessoas que estão no meio, não sabe se vai, não sabe se fica. Tem pessoas que estão lá em cima, irmão. Você olha para ele e você vê que ele está cheio da graça de Deus. Está lá em cima, está num nível espiritual maior. Está num nível elevado, um nível espiritual maior. Está no último andar, aleluia. E Paulo estava pregando. Certamente Paulo estava falando do reino de Deus e a sua justiça. Certamente Paulo estava pregando o arrependimento dos pecados. Estava pregando a vida eterna. Estava falando que só existia um caminho, e esse caminho se chamava Jesus Cristo, glória a Deus. Paulo estava administrando a palavra de Deus. E eu digo que estava sentado ali, com a sua mente, meus irmãos, voltada para o mundo. Estava no lugar errado, estava no lugar certo, mas a mente no lugar errado, irmão. Não estava atento ao que estava sendo pregado ali. É como muitos hoje em dia vêm para a casa de Deus, está dentro da casa de Deus, mas automaticamente os seus pensamentos ainda estão lá fora. Os seus pensamentos, o seu desejo ainda está lá no mundo. Jesus está falando dia após dia na palavra dele. Se preparem para encontrar comigo, eu não estou à porta, aleluia. Deus está falando com o seu povo dia após dia, através da palavra, através da doutrina, do ensinamento da palavra de Deus. E muitos estão desapercebidos, estão como eu, tipo, sentados escutando a palavra, mas automaticamente os seus pensamentos estão lá fora. Você olha para ele e ainda não abandonou as vaidades. Você olha para ele e ainda não abandonou o mundanismo. Você olha para ele, está dentro da casa de Deus, mas não obedece mais a doutrina de Deus. Está sentado em cima da janela, está com o pé dentro, outro pé lá fora, e não está atento à palavra que está sendo pregada dentro da casa de Deus. E talvez alguém aqui em nosso meio esteja passando por esse nível espiritual que eu, tipo, estava passando naquela janela. Alguém que está dentro da casa de Deus, e Deus está falando: se prepara, eis que estou à porta e bato, aleluia. Muito em breve eu vou vir buscar a minha igreja. E Deus está falando, e a pessoa está dormindo espiritualmente. Quando eu, tipo, meus irmãos, cai daquela janela, Paulo vai alargar sua pregação até a meia-noite, e eu, tipo, vai cair no extenso, profundo sono. Esse sono não é um sono de cansaço, esse sono não é um sono comum, esse sono é um sono espiritual. Muitos estão dormindo na presença de Deus. Deus está falando, ele está perto de cair, e não se desperta na presença do Senhor. Mas Paulo vai dizer em sua palavra, em Efésios capítulo 5, aleluia: desperta tu que dorme, se levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus está falando: se desperta hoje, se desperta na oração,
Não fica como Eutico dormindo espiritualmente. Se desperta no jejum, se desperta hoje na doutrina que você aprendeu, para que você não venha cair daquela janela. Ele caiu do terceiro andar lá embaixo, irmão, enquanto a palavra estava sendo pregada. Tudo que o diabo quer, meus irmãos, é tirar o foco da presença de Deus de dentro do nosso coração. Tudo que Satanás quer tirar a palavra de Deus de dentro do nosso coração. É por isso que você sai da igreja e já corre para frente da televisão. É por isso que você sai da igreja e já corre para frente do pecado, do mundanismo. Porque tudo que o diabo quer é tirar a palavra, é tirar o ensinamento de dentro do coração do homem e da mulher. Glória a Deus. Foi como ele fez com Eutico naquela janela. Tirou a palavra de Deus que estava sendo pregada de dentro do coração daquele jovem. Ele tirando a palavra do nosso coração, ele destrói tudo. Só tem espaço para o pecado. Foi por isso que o salmista Davi escreveu dizendo: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eutico sentado ali, apesar de ele ser um jovem, poderia estar atento à palavra, poderia estar atento ao que estava sendo pregado ali, mas ele dormiu e caiu da janela do terceiro andar lá embaixo, irmão. Quem sabe alguém aqui nessa noite está perto de cair. O diabo já preparou o laço para quando você sair de dentro da igreja. Ele conhece o teu ponto fraco, meu ponto fraco. Ele sabe aonde ele vai tocar para poder destruir a sua vida. Porque ele atingindo você, se ele não atingir você, ele atinge a sua família. O diabo não está brincando. Tudo que ele quer é fazer você cair espiritualmente. Mas pela palavra de Deus, aqui nessa noite, orando a labaia, eu creio que Satanás está sendo derrotado pela palavra. Está sendo derrotado porque esta palavra derrota o diabo. Quem crê, diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. E Paulo, meus irmãos, pregando, Eutico vai cair. Só que Paulo vai parar a sua pregação. E se você analisar bem, quem estava lá embaixo não fez, quem estava no meio também não fez, e quem estava lá em cima também ninguém desceu para fazer. Paulo parou a sua pregação e desceu lá embaixo para dar um abraço naquele jovem. E aquilo que estava em Paulo vai passar para Eutico. Aquilo que estava com Paulo lá em cima vai passar para Eutico lá embaixo. A presença do Espírito Santo que estava com Paulo lá em cima vai descer com Paulo lá embaixo também. E no meio da palavra que Paulo pregou, ele parou a sua pregação para dar um abraço naquele jovem. E naquele momento a alma daquele jovem voltou e ele tornou a vida. Glória a Deus. Irmãos, vocês sabiam que só na hora da palavra, se você crê, Jesus ele tem poder para tocar na tua enfermidade. Só na hora da palavra, se você crê, Jesus ele já tem poder para resolver os teus problemas. Paulo vai descer lá de cima cheio do Espírito Santo. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, alguma coisa acontece, meu Deus. Porque o crente cheio do Espírito Santo, Deus ele não vai desamparar. Deus ele não vai te deixar desamparar. Quem sabe Paulo descendo lá de cima, pensando: Senhor,
eu estava pregando a sua palavra, agora a sua palavra tem que ser confirmada com o poder de Deus. Esse povo tem que contemplar que o Senhor é na minha vida. Paulo descendo lá de cima, cheio da graça, desceu lá do terceiro andar abaixo, crendo que Deus ia ressuscitar aquele jovem. E Paulo deu um abraço nele e olhou para toda aquela multidão e falou: não vos perturbeis, porque a sua alma ainda está nele. Foi o próprio Espírito Santo que deu a vida de volta para aquele jovem. Não foi o apóstolo Paulo em si, mas foi o Deus Todo-Poderoso que estava lá em cima e desceu com ele. Porque aonde o crente vai, Jesus ele vai na frente para dar vitória. Quem crê, diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, ele anda lá, eu sou ele, aleluia. Aonde o crente vai, Jesus está com ele. O Espírito Santo está com ele. Tem fogo de Deus aí, irmão. Tem fogo de Deus aí, meu irmão. Você quer que quando você sair daqui, Jesus vai estar contigo. Tem fogo de Deus aí, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, quando você sair daqui, ele vai te acompanhar dentro da sua casa. Quando você chegar dentro da sua casa, da sua família, tudo vai estar solucionado. Deus não vai te desamparar, meu irmão. Deus ele não vai te desamparar, meu irmão. O mesmo Deus que estava com o apóstolo Paulo lá em cima, desceu com ele lá embaixo, é o mesmo Deus que está aqui hoje e vai te acompanhar você de volta para a tua casa também. Quem crê, diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, pode ainda louvar, que Deus está conosco, aleluia. A palavra de Deus tinha que ser confirmada com o poder de Deus, aleluia. Daqui a pouco nós vamos fazer oração para Deus começar a revelar os mistérios dele. Quem se lembra da última vez que nós fizemos a campanha? Quem recebeu vitória, diga glória a Deus. Jesus também está conosco para operar. Mas eu quero que vocês entendam, irmão, que quando Paulo desceu lá de cima e deu um abraço nele, Eutico estava caído, assim como eu e vocês estamos sujeitos a cair também. Mas o irmão caiu. A única coisa que ele precisa é de um abraço espiritual. Paulo poderia começar a exortar aquele jovem, poderia fazer qualquer tipo de coisa, mas Paulo vai dar um abraço nele. Aquele que está caído, a única coisa que ele precisa é de um abraço espiritual. Você pode se levantar contra a vida dele, e você pode falar: eu não disse que esse irmão ia cair, eu não disse que esse irmão iria falhar. Ele vai continuar caindo do mesmo jeito. A única coisa que ele precisa é de um abraço espiritual. Você pode falar mal, você pode se levantar contra a vida dele, não vai adiantar nada. Ele vai continuar caído, ele vai continuar morto espiritualmente, ele não vai ter força para se levantar. Mas se você der um abraço espiritual nele, ele vai se levantar de novo na presença de Deus. Quando Paulo deu um abraço naquele jovem, o Espírito Santo de Deus na vida de Paulo vai passar para ele. Quando se fala do Espírito Santo, se fala de vida. Eutico estava morto e reviveu. O Espírito Santo tornou a dar vida para Eutico através do abraço que Paulo deu na vida daquele jovem. Se você der um abraço naquele que está morto espiritualmente, talvez não morto fisicamente, mas espiritualmente está morto na presença de Deus, e você der um abraço nele, o Espírito Santo de vida
vai renovar ele novamente na presença de Deus. Vai levantar ele novamente na presença de Deus. Vai fazer dele um novo homem. Vai fazer dele novamente um vaso que estava quebrado. Ele vai fazer de novo. Você vai dar um abraço nele, Jesus. Ele vai levantar novamente. Esta pessoa que está no fundo do poço, ela não precisa de palavras, meus irmãos, que vai confrontar ela, não. Ela só precisa de um abraço espiritual. Deus está falando, dá um abraço nesta pessoa que está caída. Dá uma palavra para esta pessoa que está morta espiritualmente. Porque o Espírito Santo de Deus na sua vida vai passar para a vida desta pessoa. Aquilo que você está recebendo aqui nessa noite vai passar para esta pessoa que está morta espiritualmente. Talvez ela nem veio aqui, está dentro da sua casa, está dentro do seu lar, na sua família, porque está sem força para vir na casa de Deus. E Deus está falando, dá um abraço nele espiritual. Entrega uma palavra de Deus ao coração desta pessoa, para que ela venha se levantar novamente na presença de Deus. A maior alegria do povo de Deus é ver o povo alegre, unido, cheio do Espírito Santo de Deus. E Paulo vai dar um abraço nele e levar novamente ele para dentro da casa, onde todos estavam escutando aquela palavra. Vai lá, busque aquela alma que está perdida e traga para dentro da casa de Deus. Traga para perto do altar onde tem o fogo do Espírito Santo. Traga para dentro da casa de Deus, onde tem cura, tem milagre, tem livramento, tem resposta, tem porta aberta, tem providência de Deus sobre a nossa vida. Lá fora ele não vai receber nada, mas aqui dentro ele vai receber o que o mundo não pode dar. Aqui dentro ele vai receber o Espírito Santo que o mundo não pode dar. Ele vai receber dentro da casa de Deus e vai se levantar novamente na presença de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Deus abençoe a todos aqui nessa noite. Quem recebeu a palavra, da glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, pode beijar nada. Que Deus abençoe a todos. Tem uma pessoa aqui entre nós, que você toma um remédio para uma dor de cabeça maligna, e essa dor não passa. Jesus, a partir de hoje, te entrega a vitória. Uma oportunidade, duas oportunidades. Você toma pode receber a vitória. Pode aplaudir o Senhor hoje. Aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Tem uma pessoa aqui entre nós, que Deus está visitando a região do seu peito, onde você está sentindo muitas pontadas. E quando essas pontadas vêm, você chega a ficar sem ar. Mas a partir de hoje, Jesus te entrega a vitória. Que a tua bênção, uma oportunidade íssima, pode receber a tua bênção. Quem crê, a glória a Deus. Aleluia. Tem uma pessoa aqui entre nós, que Deus está visitando a sua saúde e está dando vitória para essa pessoa. Quando você abaixa para pegar alguma coisa no chão, as suas vistas que chegam e escurece, parece que você vai desmaiar. Jesus está dando a vitória íssima, pode receber a bênção. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Deus está repreendendo o demônio na vida de um parente, de uma irmã aqui. Esse teu parente não consegue parar em trabalho nenhum, emprego nenhum. Todo o trabalho que ele consegue, o diabo se levanta e fecha a porta. Ele não para em lugar nenhum. Deus vai dar vitória a partir de hoje.
uma oportunidade. Íssima, recebe a bênção de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Jesus está repreendendo aqui entre nós um laço que estava preparado para uma pessoa. Você estava longe, mas aos poucos se aproximando desse laço. Jesus me mostrava, a ponto do Senhor me mostrar você já perto demais do laço. Jesus está falando: vigia. Uma vez eu chamo, e se é você mesmo, pode receber a vitória. Quem crê